fazem. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença e agradecer a presença destes dois senhores autores da Tida da China, pelo volume do que está aqui à minha frente. Embora o Zé Neves faça muito pouco, devia ter feito muito mais, porque já está há mais anos a trabalhar com a Tinta da China. Vamos falar sobre as independências, sobre os 50 anos das independências, pelo menos de Angola e Moçambique, que foram em 75, e da Guiné e Cabo Verde em 74. Era previsto estar cá a Jaimília Pereira de Almeida, que tem uma perspectiva um bocadinho diferente, de um jornalista de investigação que estudou a fundo este tema e um historiador de história contemporânea que também se dedica a este tema. Portanto, nós tínhamos, quando pensámos nesta mesa, pensámos em ter três vertentes, mas de facto a Jaimília não está e, portanto, vamos fazer com estes dois senhores e vai correr lindamente. O Zé Neves, conhece pelo Zé Neves, que coordenou um livro sobre o Álvaro Cunhal, que tem uma capa bastante icónica. Continuo a gostar muito deste livro. Este livro é para aí de 2008, não é? Por aí. Já tem muitos anos. Fez também uma antologia, Quem Faz a História, e mais recentemente uma antologia sobre o Partido Comunista Português. Foi no centenário do Partido Comunista Português. Mais recentemente, o Zé Neves organizou uma exposição no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, com a Comissão comemorativa dos 50 anos, e nós agora recentemente publicámos o catálogo desta exposição. O Zé Pedro Castanheira tem trabalhado muito, é um dos nossos jornalistas de investigação que tem tido mais produção. Um dos livros mais importantes que escreveu, está esgotado há muito tempo, é precisamente Quem Matou Amílcar Cabral. Foi quem mandou matar, eu achava que era Quem Matou Amílcar Cabral. Portanto, Quem Mandou Matar Amílcar Cabral, de 95, foi publicado nos 20 anos das independências, está esgotado há uns tempos, quem sabe se não voltará às livrarias, depende mais da vontade do autor do que da editora. Mas foi precursor, foi o primeiro estudo sobre o que é que tinha acontecido, o que é possível ter acontecido nesta história. Depois fez depois o princípio, A Queda de Salazar. Este livro é um livro com muitas revelações, são os últimos anos de Salazar, depois de já ter caído da cadeira, quando ele ainda estava convencido que governava o país. E portanto o Zé Pedro Castanheira, a Natal Vaz e o António Queiro fizeram aqui uma investigação que se lê assim, é uma história incrível. Eu achei, e descobriram uma coisa que ninguém tinha descoberto, nenhum dos historiadores. Descobriram que o Salazar se injetava com a droga que o Hitler se injetava. E portanto foi uma descoberta destes senhores que está aqui na Queda de Salazar. Fizemos o Olho que Não, o debate histórico entre o Cunhal e o Soares. E no ano passado publicámos os últimos do Estado Novo. Os últimos do Estado Novo fez logo a segunda edição, porque este senhor é um autor, ao contrário de outros, é um autor e neste livro tem uma curiosidade que o José Pedro já nos habituou. Ele consegue sempre arranjar um ângulo diferente para nós olharmos para os factos e as interpretações. E aqui neste caso nós temos entrevistas desde o último diretor da PID ao último diretor do Tarrafal, ao último secretário do Marcelo Caetano, e portanto temos aqui um rol que nos mostra, que um retrato que nos mostra
como isto já estava mesmo a cair, não é? Como estas personagens já estavam muito em decadência. Portanto, estes são os livros que temos sobre esta temática, e eu passava a palavra ao Zé Pedro. Primeiro sim, pode ser? É mais velho, não é? Para nos contar o que é que andou a fazer acerca deste tema das independências. Sabemos que fez muitas coisas, queria que nos contasse. Só falar. Sim, sim. Alô? Acho que não. Não? Não? Estou? Ok. Então, espero bem que me ouçam. Muito obrigado, querida editora Bárbara Bilhosa, pelo convite que me fez para participar mais uma vez no fórum. Eu estou francamente espantado com a adesão dos leitores, do público, a estas iniciativas do fórum em termos globais, mas em particular da Tinta da China. E confesso que quando vim para cá, vim de Lisboa, chovia, apanhei chuva durante quase o caminho todo e pensei que para mim vamos ter uma linda casa, não é? E a casa compôs-se e ultrapassou completamente, pelo menos as minhas, não sei se as suas expectativas, e realmente eu devo dizer que é das coisas mais interessantes sair de Lisboa, sair da nossa zona de conforto, como agora está na moda dizer-se, e vir para uma terra como Óbidos, e de facto encontrar tanta gente tão interessada, a ponto de num dia destes de tempestade, onde todo o bom senso recomendaria que ficássemos em casa, não tanto à lareira, porque ainda não estamos em tempo de lareira, não é? Mas, e afinal, a casa é realmente muito simpática, muito agradável, e muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos vocês por paciência que têm ou que tiveram em deslocar-se a Óbidos e ouvir-me para nos ouvir falar sobre este tema. Eu sou jornalista com carteira profissional. Quem começou a bater as palmas é o meu filho, eu contratei por isso. Obrigado, Afonso. E eu, a pena não ter trazido realmente o livro. Eu não trouxe o livro, não trouxe nenhum exemplar do livro Quem Mandou Matar Amílcar Cabral, com ponto de interrogação, porque não é da Tinta da China, não é? Eu achei que a Bárbara não iria gostar. Na altura não havia Tinta da China, é da Relógio d'Água. Saíram, de facto está completamente esgotado, saíram 3 edições e foi editado, foi traduzido também em França e em Itália. Aliás, fui à Itália apresentar a versão italiana do livro. Fernando, qual é a editora? Tu deves saber? Não. O Fernando Pinho está ali na assistência. Na altura trabalhava como jornalista em Itália e foi das pessoas que me acolheu e que me apoiou e que me entusiasmou. E obrigado, Fernando, por teres vindo. Eu contratei o Fernando para vir porque estava com medo que não viesse cá ninguém, né? E estou obviamente a brincar, né? E eu queria dizer que esse livro significou uma ruptura na minha atividade profissional na área da investigação jornalística. Até então eu dedicava-me a outro tipo de investigação, mais relacionada com os assuntos triviais entre aspas, do jornalismo de investigação, a corrupção, o abuso do poder, o nepotismo, enfim, essas coisas que continuam atuais, infelizmente, não é? E ainda bem que continua a haver jornalismo de investigação sobre essa área. Eu dedicava-me muito a esse tipo de assuntos,
ainda ontem, ao arrumar o meu arquivo, encontrei uma pasta de arquivos, daqueles da pasta da âmbar, não é? Uma pasta grande, uma pasta de arquivo, que estava recheada dos processos judiciais que eu tive devido à minha atividade profissional como jornalista de investigação, que me levou N vezes aos tribunais. Aliás, cheguei a ser uma vez condenado, imaginem, por abuso de liberdade de imprensa. Finalmente, alguém do Tribunal da Relação acabou por me absolver. Mas, na altura, portanto, essa era a minha orientação enquanto jornalista de investigação, até que, em 94, nos 20 anos, ou melhor, em 93, nos 20 anos da morte ou do assassinato de Amílcar Cabral, eu aproveitei essa efeméride, a comemoração dos 20 anos do assassinato de Amílcar Cabral, para fazer aquilo que é muito comum nos jornais, que é, ou na comunicação social, que é pegar num acontecimento que ocorreu há 10, há 15, ou 20, ou há 100 anos, não é? Eu já escrevi várias coisas a propósito do centenário de um acontecimento qualquer, por exemplo, relacionado com as independências. Escrevi, por exemplo, uma história sobre a famosa captura do Gungunhana, que muitos de vocês já ouviram falar, por parte das autoridades portuguesas, coloniais portuguesas em Moçambique. Quando foi dos 100 anos da captura do Gungunhana, eu escrevi uma grande reportagem sobre isso. Fui a Moçambique, estive lá quase um mês a fazer investigação, fui aos locais, fui aos arquivos. Não falei, obviamente, com pessoas que o conhecessem por razões óbvias, não é? já tinha passado muito tempo, mas isto para dar um exemplo que a efeméride é, digamos, uma forma muito comum, muito frequente, que os jornalistas têm de pegar numa história antiga e contá-la de novo, procurando novos elementos, contextualizando, explicando, interpretando, etc. No Cabral, na história de Amílcar Cabral, eu fiz exatamente a mesma coisa, tinham passado apenas 20 anos, e, portanto, fiz uma reportagem longa para o Expresso, que saiu justamente na passagem dos 20 anos do assassinato de Amílcar Cabral, portanto, em janeiro de 93. Cabral foi assassinado 20 de janeiro de 73. E nessa investigação eu, fui para o Expresso. Eu trabalhei durante quase 30 anos no Expresso. Devo dizer que o Expresso aceitou quase todos os projetos que eu apresentei. E normalmente, e muitas vezes eram projetos, do ponto de vista até financeiro, muito dispendiosos. Para terem uma ideia, para essa investigação que eu fiz para o Expresso, evidentemente fui a muitos sítios de Portugal, a encontrar diplomatas, políticos, militares, polícias, jornalistas, investigadores, etc. Depois fui a Angola, fui a Cabo Verde 2 vezes, fui à Guiné-Bissau, fui ao Senegal e fui à República da Guiné-Conakry. Portanto, só para uma reportagem acerca deste episódio. Falei com muita gente, tive acesso a muita documentação, inclusivamente, entretanto tinha sido aberto o arquivo aqui da DGS, né? Portanto, sou talvez um dos pioneiros jornalistas e investigadores, sou um dos pioneiros a consultar o arquivo da PIDGS, que é de facto um mundo fascinante do ponto de vista das histórias que a ditadura teve e escondeu e que estão lá, muitas delas ainda por encontrar, por descobrir e por contar. E, portanto, essa reportagem, que mereceu o principal prémio da imprensa portuguesa, que é o Prémio Gazeta do Jornalismo, depois fez com que o Francisco Val, o editor da Relógio d'Água, me desafiasse para transformar a reportagem no Expresso num livro. Portanto, aquilo que saiu no livro no essencial, é a mesma reportagem do Expresso, mas em ponto muito grande, não é? Porque são
300 e tal páginas. E eu, nessa minha investigação sobre a morte de Amílcar Cabral, eu falei com tanta gente e deparei com tantas histórias, tantos mistérios, tantas interrogações, que eu passei praticamente, infleti completamente a minha atividade jornalística, esqueci muito da temática à qual tinha consagrado quase 20 anos de profissão. Eu entrei na profissão em 74, eu nunca trabalhei sobre a censura, sob o regime de censura, mas sou jornalista desde 1974, agosto de 74, tinha 22 anos, não acabei o curso de Economia, a minha última cadeira no ISEG, no atual ISEG, a minha última cadeira foi no dia 24 de abril de 1974, nunca mais fiz cadeira nenhuma, nunca mais fui às aulas, o meu pai nunca me perdoou, tem toda a razão, ou tinha toda a razão, já faleceu, mas de facto entrei no jornalismo, e logo em 74, e portanto em 94 passei a dedicar-me, digamos, a este filão interminável que é a história do Estado Novo, que é a história do colonialismo, que é a história das independências, etc., sobre os quais tenho escrito muitas. Eu estou reformado, não é? Mas apesar de tudo continuo a escrever, a Bárbara não me deixa descansar e não sei se faz mal. Não faz. Os meus netos queixam-se muito disso, mas de facto passei a escrever muita coisa no Expresso, algumas passei-as depois a livros e portanto continuo a fazê-lo. Queria dizer apenas que a morte de Amílcar Cabral para mim foi a entrada, foi a descoberta de um filão interminável do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista historiográfico, não é? Continuei a investigar muita coisa da Guiné e a partir dessa altura, curiosamente, há bocado tinha prometido que ia contar uma história que eu acho que tem interesse. Eu falei com tanta gente para a história para o livro do Amílcar Cabral, para a reportagem para o livro do Amílcar Cabral, que falei designadamente com o General Spínola. O livro foi lançado em dezembro de 95. O General Spínola morreu no verão de 96. Foi a última cerimónia pública a que o General Spínola compareceu. Depois ele já tinha 80 e muitos, quase à beira dos 90, depois apanhou uma pneumonia. Logo em janeiro foi hospitalizado no Hospital Militar e já não saiu de lá. E viria a morrer em agosto de 96. A última cerimónia pública a que o Spínola compareceu foi no lançamento do meu livro. Eu, quando o convidei para ir assistir ao lançamento do livro, tinha algum receio que primeiro, que ele não estivesse bem de saúde, ponto 1. Ponto 2, que não gostasse muito de participar num lançamento de um livro que também, de certa maneira, lhe apontava o dedo como eventual corresponsável. Aceitou e eu fiquei agradecido, admirado, mas agradecido, evidentemente, e depois fiz a mesma coisa, o mesmo convite a um dos homens do outro lado, também um ex-presidente da República, Luís Cabral. Luís Cabral, na altura, como se lembrarão, já tinha sido deposto pelo Nino Vieira. O golpe de Estado do Nino é de 80, novembro de 80. O Luís Cabral já estava em Portugal, refugiado, e falei muito tempo com o Luís Cabral no âmbito da minha investigação. E convidei também para o lançamento do livro. E ele aceitou de imediato. E então, de repente, eu senti que tinha dois ex-presidentes, tudo bem, só que tinham sido dois ex-presidentes que uns anos antes tinham sido dois inimigos. Não é? Dois inimigos, no sentido literal, quer dizer, tinham conspirado um contra o outro, tinham programado a morte, o assassinato um do outro, quer dizer, não é?
portanto, eu achei que devia colocá-los perante essa questão. Olhe, mas que vai lá estar fulano tal, tem alguma... Ambos aceitaram. E, portanto, eu tive no lançamento do livro, que se realizou no Espaço Oikos, que na altura existia, é uma antiga cavalariça ao pé do Museu de Aljube, em frente do Instituto de Estudos Judiciários, não é? Que era então alugado por uma ONG que ainda hoje existe, que é o Oikos, não é? E foi lá que se realizou, que houve a sessão de apresentação do livro. Esteve presente o Spínola, o Luís Cabral, e eu tive a honra de os apresentar um ao outro, que eles não se conheciam pessoalmente. Quer dizer, tinham-se visto, evidentemente, não é? Mas não se... E fui eu que os apresentei. Depois apresentei também o Luís Cabral ao Hotel Sagrada de Carvalho, e tiveram ali, assistiram à sessão, sentados um ao outro lado do outro, o Luís Cabral e o Spínola, tiveram o tempo todo a falar. Gostaria de ser mosca para saber sobre o que é que estão a falar, não é? E portanto, digamos, eu, se alguma vez escrever as minhas memórias, essa será uma das histórias que eu gostaria de contar. A partir daí, escrevi muita coisa e vou já acabar, só para dizer que devo ser das únicas pessoas ainda vivas que tive o prazer de visitar todos os territórios que, de acordo com a Constituição de 1933, faziam parte do território nacional, ou melhor, do Império. Desde São João Batista de Judá, que aposto que a maior parte de vocês nunca ouviu falar, não é? Que era um pequeno enclave do tamanho do Forte de Peniche, que existe ainda, enfim, agora já não, agora pertence ao atual Benin. Na altura, nos anos 60, chamava-se Daomé. Eu visitei e fiz uma reportagem justamente a propósito dos 40 anos da anexação da fortaleza de São João Batista de Judá até Timor, passando por São Tomé, Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, Goa, Damão, Dil, Dadra, Nagaravli, Macau e chega, não? Acho que sim. Chega, não é nada, quer dizer, atenção. E com esta calma. Zé Pedro, por acaso agora fez-me essa história. Há aqui uma tradição então, porque quando publicámos os últimos do Estado Novo, o Zé Pedro Castanheira também convidou para apresentar o livro a filha do Mário Soares e o filho do Marcelo Caetano. E foi muito engraçado, porque eles também não se conheciam pessoalmente. E também foi assim uma sessão muito bonita. Zé, sim. Posso passar por aqui? Vais falar sobre o Cabral? Muito bem, mas vou começar por falar sobre o Zé Pedro Castanheira, porque ele não é por ser mais velho, mas é uma das partes que, digamos, se encontram neste catálogo e nesta exposição, em que a Bárbara Bilhosa já se referiu, e que, de novo, enfim, entre o jornalismo e a história, a disciplina da história, às vezes há diferenças, mas na maior parte dos casos há muitas coisas em comum. Mesmo aquela coisa que os historiadores têm a mania que os distingue, que é terem um método próprio. Não sei se vocês alguma vez tiveram que aturar uma cadeira de metodologias da história na licenciatura, mas se fizerem, vocês vão concluir que não há nada para aprender propriamente. E, portanto, há assim uma espécie de fetiche que não tem razão de ser. E os historiadores também trabalham por efemérides, nomeadamente os historiadores contemporâneos, não é? Que de resto são, ainda que pejorativamente, classificados pelos seus colegas que estudam períodos mais antigos como jornalistas. Não é? É uma espécie de forma de desqualificação, que não é, de facto, o Zé Pedro Castanheira referiu já a relevância do trabalho que ele realizou e que não tem nenhuma vaidade da parte dele referiu, porque é, digamos assim, considerado por toda a gente que estuda Amilcar Cabral, e na altura não era assim tanta, mas hoje em dia é muita, quer dizer, Amilcar Cabral é porventura a persona que passou pela história do século XX português, que suscita maior interesse historiográfico e académico, não em Portugal, aí talvez, certamente que não o é, não compete com o Salazar, por exemplo, mas no mundo inteiro sim. Enfim, nós no âmbito desta exposição, eu e a minha colega Alindor Pires Martins, que está a fazer um trabalho já há algum tempo
não há uma biografia do Amilcar Cabral, uma metabiografia do Amilcar Cabral, um estudo do Cabral, mas também dos biógrafos e de quem sobre ele escreveu uma perspectiva biográfica, no sentido formal ou não do termo. Já foi possível detectar perto de 100 representações de textos biográficos sobre Amilcar Cabral, que vão desde textos produzidos nos Estados Unidos nos anos 70, com um formato necessariamente sem investigação, um pouco tempo depois da morte, até trabalhos produzidos na União Soviética, logo a seguir à morte, até trabalhos produzidos nas academias europeias hoje em dia. O Cabral é muitas vezes lido como uma espécie de contraparte na língua portuguesa de outras figuras que, no âmbito dos estudos sobre anticolonialismo, os chamados estudos pós-coloniais, têm um destaque muito significativo, nomeadamente, por exemplo, Fanon, no caso da língua francesa. Então, o José Pedro Castanheira aparece aqui por causa desse seu trabalho. Quem mandou matar Amilcar Cabral? Uma pergunta que continua por responder. Quem matou, sabemos, os autores, digamos assim, materiais, mas quem mandou matar continua a ser uma questão controversa, de resto. E então, bom, começava por aí, não para dizer que ele é o objeto da exposição, mas para explicar também que este catálogo tem um pouco dessa perspectiva metabiográfica que o trabalho da Leonor emprestou, digamos assim, aos textos que aqui estão, que fomos nós dois que escrevemos, mas que devem muito ao trabalho dela. O que é que isto significa? Que significa que pronto, tem na capa o objeto principal, mas depois a exposição, ela própria, quem teve a oportunidade de ver, ela esteve em Benfica, no Palácio Baldaia em 2023, agora encontra-se em Bissau, onde de resto em princípio ficará definitivamente. Definitivamente não vale sempre muito, mas é esse o plano, digamos assim. A exposição andava em torno de 50 peças, todas elas falavam evidentemente sobre Amilcar Cabral, mas todas elas falavam sobre os autores das representações, para utilizar este conceito assim um bocadinho vago, que aí eram colocadas em cima da mesa. No caso das biografias ou dos escritos biográficos, reunimos uma série deles. O caso do livro do José Pedro Castanheira, além do interesse do livro em si mesmo, que já me referi, também tinha que ver com esta ideia de que, apesar do interesse pela história colonial portuguesa ter, no fundo, nos últimos anos, décadas, enfim, sido alvo de vários contributos académicos, com a expansão, digamos assim, do sistema de investigação em Portugal, há bolsas de doutoramento, pós-doutoramento, muitas investigações em que a questão colonial é uma questão cada vez mais central. Nesta altura o jornalismo teve um papel pioneiro. O caso do trabalho de José Pedro Castanheira é um exemplo. Há um outro exemplo de natureza diferente, se quiserem de fogo diferente, mas que também tem algum interesse referir, e de resto creio que no âmbito do Expresso, e acho que as condições de produção do jornalismo da altura são diferentes, como aquilo que o José Pedro Castanheira já referiu. Estou a referir-me ao trabalho da Felícia Cabrita sobre o Viriamo, que antecede, é relativamente contemporâneo ao início de outras investigações sobre Viriamo, nomeadamente um livro. Agora vou vender um livro da Tinta da China. É isso que eu ia dizer, eu tenho um livro sobre isso. Mas é por causa do livro, não da editora. É um livro verdadeiramente extraordinário que passou muito despercebido do Mustafa Haddad. Portanto, o jornalismo, de facto, nesta altura, e é interessante, coincide em parte com a abertura do arquivo da PIDE, como já foi referido, que é no fundo, uma luta, digamos assim, em que esteve envolvido a universidade, estiveram envolvidos ativistas da memória, a expressão não existia na altura, mas hoje se calhar existe, esteve envolvido o jornalismo, e tiveram envolvidas pessoas que se calhar cumprem estas três funções. Estou a pensar no caso do Fernando Rosas, não é? Que na verdade as primeiras coisas que escreve sobre história são no âmbito jornalístico, em parte para o Diário de Notícias. Então, este livro, entre outras coisas, pelo menos em 2 ou 3 parágrafos, faz uma história de Amilcar Cabral, mas também permite ir lançando luz sobre outros contextos em que íamos encontrando representações sobre Amilcar Cabral. E como essas representações são de facto, encontram-se no mundo inteiro, o livro permite-nos viajar um pouco a vários sítios. Por exemplo, um dos casos que é referido é o caso
muito discreto de uma fotógrafa italiana, a Bruna Amico, na altura, e, portanto, Bruna Polimeni, de nome, que é de resto uma personagem que ainda está viva, hiper discreta, ela praticamente recusa-se a dar entrevistas e que é uma figura central na história de Amilcar Cabral e na história da luta anticolonial no contexto da Guiné-Bissau, porque é ela a autora da maior parte das fotografias, por acaso não desta que está na capa, mas da maior parte das fotografias que nós conhecemos de Amilcar Cabral e que depois aparecem em vários suportes, em selos na homenagem que lhe é devida depois da independência, em t-shirts logo a seguir à morte, enfim, em vários tipos de cartazes, mas, por exemplo, uma das fotografias é uma fotografia de Cabral em pé numa canoa, e é interessante percebermos o que é que nós tentámos fazer a partir dessa fotografia. Por exemplo, na exposição estavam 20 fotografias, vocês não foram à exposição, a culpa é vossa, mas agora ficam com um sentimento de culpa. Tivemos 20 fotografias, ou 25 em slideshow da Bruna Polimeni. E a última fotografia, mas como aquilo andava em loop, era a primeira também, era uma fotografia da própria Bruna Polimeni na canoa, fotografada não se sabe exatamente por quem. Não é impossível que fosse pelo Luís Cabral, porque era alguém que tinha no gosto pela fotografia, mas a fotografia não está identificada. Não era uma selfie. Não era uma selfie. E consegui, através disso, por exemplo, tentámos falar de algo que também é relativamente desconhecido, que é a importância da esquerda italiana, ou das esquerdas italianas, para as lutas anticoloniais e para o apoio às lutas anticoloniais travadas contra o Império Português. A Bruna Amico é alguém que era próxima do Partido Comunista Italiano, mas é muito interessante, por exemplo, vermos como é que ela se aproxima do PAIGC. Ela conhece Cabral, creio que em Khartoum, fica interessada pelo personagem, escreve ao secretariado do PAIGC a dizer: vocês podem ser úteis, eu posso ser útil, deixem-me acompanhar de perto, fazer uma espécie de estágio junto em Conakry e depois entrando nas zonas libertadas, e eu posso divulgar estas fotografias depois a nível internacional. E assim era, ela fotografava na Guiné, voltava, revelava as fotografias em Roma e elas depois eram distribuídas pela imprensa, não apenas pela imprensa mais militante, mas no fundo esta ideia de dar imagem, ter imagens com que fazer notícias, numa altura em que isso depois também é referido, a imagem começava a ter uma importância ainda maior na imprensa, era importante. Portanto, o Cabral permite-nos isso, e isto também para dizer o que ainda é o tema da nossa conversa, digamos assim. De facto, estas lutas pela independência que estamos a falar, elas dizem evidentemente respeito aos países que se tornaram independentes com essas lutas, dizem evidentemente respeito à antiga potência colonizadora, para mais com esta feliz coincidência, ainda que tenha alguns efeitos depois do ponto de vista moralístico eventualmente perversos, que é de a democracia portuguesa nasce anticolonial, digamos assim, e isso às vezes permite-nos saltar algumas discussões que sequer era importante termos, mas de qualquer das maneiras é algo de que, quando lemos a Constituição Portuguesa, se percebe que é um motivo importante de definição da política internacional portuguesa, embora eventualmente isso não se note muito hoje em dia, pelo menos, mas há aqui um conjunto de cronologias e de geografias para falarmos das independências que depois nos levam além disso. Ou seja, sim, tem que ver com a história da Guiné, com a história de Angola, com a história de Moçambique, sim, tem que ver com a história de Portugal, mas tem que ver com uma história mais ampla, a história da Guerra Fria, evidentemente. Seguindo o que alguns historiadores têm defendido, a Guerra Fria não se limita claramente ao conflito entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, ou os países, digamos assim, mais próximos, mas é uma Guerra Fria global, e nessa guerra global não anda toda a gente atrás, pura e simplesmente, dos interesses dos, se quiserem, polos capitais da Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética. E no caso de Cabral isso é evidente. Cabral claramente tem uma afinidade muito significativa com os regimes do Oeste, uma afinidade que em parte é ideológica, é política, mas isso nunca de alguma maneira condiciona a preocupação dele de preservar uma certa autonomia
estratégica e tática que lhe permite, de resto, também granjear ele e outros movimentos, o apoio de democracias, poderíamos dizer hoje, ocidentais, capitalistas, como as do norte da Europa, o caso da Suécia, o caso da Finlândia, numa altura que ainda não pertenciam à NATO, e, portanto, há aqui uma autonomia, uma flexibilidade que mostra que, apesar de, enfim, a Guiné-Bissau ser um país pequeno e Cabo Verde ser um arquipélago muito invisível, a cena internacional, colonizado por um país igualmente pequeno na escala dos colonizadores, há um movimento, há um partido que conseguiu ser ator, digamos assim, na cena global. E essas relações são interessantes de apanhar e nós tentamos, através de uma linguagem que é de uma exposição, não é um livro, o catálogo tem uma outra autonomia, evidentemente, tentámos fazer luz disso, por exemplo, também com um dos vídeos que tínhamos na exposição, era um vídeo feito pelo Santiago Alvarez, um dos grandes cineastas cubanos, para os noticiários latino-americanos, que é a presença de Cabral em Havana. A relação com Cuba é uma relação muito forte, sendo que a relação com Cuba também é uma relação com um ator autónomo, mais relevante na cena política internacional, porque Cuba justamente aproxima-se do MPLA primeiro, depois do PAIGC, num contexto que é um contexto de disputa, de replicar, mas de disputar também a liderança, digamos assim, na vanguarda internacionalista, socialista, com a União Soviética. De resto, só para terminar, depois passo a palavra, há uma coisa que não conseguimos na exposição, portanto isso não perderam, porque foi difícil obter os direitos de autor e as entidades organizadoras não aceitaram a sugestão do curador da exposição, que foi borrifar-nos os direitos de autor, são os discursos que o Fidel Castro faz quando visita, muito ocasionalmente, Nova Iorque, para sessões nas Nações Unidas. A determinada altura há o hábito dele ir visitar o bairro de Harlem, em Nova Iorque, onde há uma tradição de luta antirracista, do movimento negro, também dos resíduos de pouca atividade comunista que encontramos nos Estados Unidos, e o Fidel faz um discurso nesse contexto, e nesse discurso, nas 3 ou 4 ocasiões que vai, nos diferentes discursos, cita sempre o Amílcar Cabral, que tem algum interesse, como uma espécie de argumento da autoridade para provar o desinteresse de Cuba, não é? Porque Fidel diz sempre, como disse Amílcar Cabral, nós os cubanos somos os únicos que estivemos em África e a única coisa que de lá levámos foi os cadáveres dos nossos concidadãos, não é? Que distinguir-se-ia, digamos assim, e era uma forma do Fidel justamente mostrar quão genuíno e desinteressado, é claro, o desinteresse é sempre relativo, era o internacionalismo cubano por contraponto com os outros. Portanto, falar das independências africanas é falar da história de Portugal, da história destes países, mas é falar de uma história mais global, que não é apenas a história sequer da Guerra Fria, é de um conjunto de outros atores, e termino com isto mesmo. Desse ponto de vista, quando falamos das independências africanas, falamos de uma história passada, mas que se calhar ainda é presente. Há um erro que em algumas biografias do Cabral, não no trabalho do José Pedro Castanheira, mas também na entrada da Wikipédia, aparece que é o dizer que Cabral foi a Bandungo, à conferência de Bandungo, o que não há nenhum elemento que o prove, e há vários elementos que provam que não, digamos assim. Mas esse erro continua a estar presente, aliás, num dos votos que foi agora recentemente votado no Parlamento, o erro estava presente. Nós, como não somos, apesar de ser historiadores, eu e a Leonor, não somos polícias dos erros dos outros, transformamos isso na exposição num erro sugestivo, que consideramos sugestivo, não é? Porque, de alguma maneira, as independências africanas do último Império Ocidental Europeu, elas, em certo sentido, são parte do passado, mas são também parte de um mundo que, se olharmos para uma cronologia que começa com a Revolução Chinesa, ou com a Independência da Índia em 47, depois com o Bandung em 55, é um mundo em processo de descolonização, e esse processo está longe de estar terminado, e basta olharmos para a situação política internacional, seja na sua dimensão militar, seja nos debates em todas as questões como a restituição, para se calhar daqui a alguns anos, não é? Quando fazemos a cronologia do que é a nossa época contemporânea, não sei, se calhar já não começaremos em 1789 e passaremos a começar, não sei, em 1949, quando é
o ano da Revolução Chinesa. É plausível aceitar isto que daqui a 30, 40 anos o façamos. Então, sim, são um efeméride, é o passado, mas também continua a ser parte do mundo em que vivemos, e isso acho que é uma tarefa da história contemporânea e do jornalismo, de igual modo. Vocês não sentem que nos últimos anos, pelo menos assim na última década, tem havido mais interesse sobre esta história, mesmo sobre as resistências, um olhar diferente? Porque eu estudei História e eu nunca estudei História no fim dos anos 90 e, por exemplo, eu não fazia ideia que tinha existido um movimento negro importante em Portugal durante a Primeira República. Nós não estudámos isso, não fazíamos ideia. E aliás, foi agora recentemente que com um livro que publiquei sobre o Mário Domingos, ficámos a perceber que havia. Não era e também com o Tribuna Negra que fizemos da Cristina Roldão, não havia um jornal negro em Portugal, havia 11, havia uma comunidade, havia uma elite que escrevia, que pensava. O Mário Domingos escrevia textos incríveis sobre a independência e a colonização e de uma atualidade extrema. E isso não sei muito bem porquê, e queria-vos fazer essa pergunta, porque é que só agora é que estamos a começar a olhar para isso mais massivamente, sem ser uma coisa só de eruditos. Já fala-se mais. O Amílcar Cabral foi dos primeiros a ser conhecidos, mas há outros homens e outros percursos. E porquê é que agora, porquê é que acham que agora se está a olhar finalmente para esse lado da história? Bom, isso é mais uma pergunta para o historiador do que para o jornalista. Eu não tenho uma explicação para isso, evidentemente. Nunca pensei muito a sério nessa questão. Eu acho que um dos principais pecados da ditadura foi não ter preparado as elites para esses territórios. Foi o ter ostensivamente marginalizado os povos colonizados e não os preparando para o futuro. E nessa matéria a diferença é flagrante em relação, por exemplo, à França, em relação com a Inglaterra, em relação designadamente a esses dois grandes países, que prepararam justamente elites locais para, mais cedo ou mais tarde, assumirem responsabilidades nesses territórios, mais ou menos independentes, enfim. E isso, por exemplo, explica porque é que não só houve ensino universitário nas colónias portuguesas já à beira do 25 de Abril. Quer dizer, não é? Durante séculos, a única escola de ensino superior que existiu nos territórios coloniais foi medicina em Goa. Em Goa. Não é? Em Goa, só no final dos anos 60, em Moçambique, exatamente a mesma coisa. Vai ser, de resto, o Veiga Simão a ser o primeiro reitor da Universidade de Moçambique, já no final dos anos 60. E, portanto, o que é claramente tarde demais. Quem quiser se preparar seriamente esses territórios para mais cedo ou mais tarde, assumirem uma autonomia progressiva, ou autonomia crescente, ou um início de independência, evidentemente que teria que cuidar desse assunto absolutamente decisivo. Não é? E, de facto, isso não aconteceu. No meio dessa ausência absoluta de políticas públicas nessa matéria, emerge um homem chamado Amílcar Cabral, que é dos poucos. Mas que estudou cá. Estudou cá, evidentemente. Estudou agronomia, como é óbvio, como se sabe, não é?
e que, de facto, como Agostinho Neto chegou em cima, não é? E há, enfim, um número muito grande de dirigentes dos movimentos de libertação estudaram em Portugal, e são esses que virão, mais cedo ou mais tarde, depois, a assumir responsabilidades políticas nesses países após a independência. Cabral emerge com um estatuto absolutamente indiscutível. Não é? Eu tenho dois elementos que consolidam essa minha impressão. É um caso absolutamente... está acima de todos os outros. Está acima de todos os outros. Não há história no Vaticano de algum Papa ter recebido dirigentes de movimentos de libertação /guerrilheiros, nem os dirigentes da OLP, que já existiam na altura. Nunca foram recebidos pelo Papa. Terão sido recebidos posteriormente, não sei. A verdade é que, nessa altura, MPLA, Frelimo e PAGC são recebidos pelo Papa no Vaticano, e o porta-voz dos três quer dizer, normalmente seria o do principal território, que seria Angola, ou seria o Agostinho Neto, não é? Que esteve presente. Ou então o do Moçambique, Marcelino dos Santos. Vai ser o do mais pequeno desses territórios, que vai ser o porta-voz nessa audiência famosa, absolutamente histórica porque histórica a vários títulos, histórica do ponto de vista do Vaticano, da política externa do Estado de Santa Sé, não é? Histórica do ponto de vista dos movimentos de libertação das colónias portuguesas, mas também histórica do ponto de vista português, porque viu-se confrontado pela primeira vez com uma igreja que não nos podemos esquecer, 2 anos antes, o mesmo Paulo VI tinha estado em Fátima, não é? Na visita dos 50 anos das chamadas aparições. Pela primeira vez um Papa tinha vindo a Portugal, Paulo VI, mesmo Paulo VI, e que tinha estado, não foi recebido por Salazar, ao contrário do que o regime insistiu em dizer, mas esteve com Salazar. Paulo VI recusou-se a vir a Lisboa, voou diretamente para Fátima, justamente para marcar a diferença. Não é uma visita de Estado, é uma visita de um líder religioso. E, portanto, quando se dá a conferência de imprensa no final dessa audiência, quem é o porta-voz junto dos grandes mídias mundiais volta a ser Amílcar Cabral. Não é nem Agostinho Neto, nem Marcelino dos Santos. De facto, ele aí assume-se como um dirigente acima dos outros, pertencendo ao menor dos movimentos ou ao menor dos territórios. Depois há um outro elemento que para mim é muito revelador. Eu também fiz uma investigação sobre isso, para o Expresso, que é a quando da morte de Amílcar Cabral, em 20 de janeiro, como disse há pouco, não é? O assassinato de Amílcar Cabral é tema de abertura de alguns telejornais dos principais países ocidentais. Tema de abertura. É manchete dos principais jornais norte-americanos. De facto, estamos a falar de não é um Zé Ninguém. É uma figura de grande relevo e de grande prestígio internacional. Eu já tinha falado várias vezes nas Nações Unidas, e de facto era uma figura extremamente respeitada, enfim, o que explica que quando ele é assassinado seja motivo de notícia com grande destaque. Isso foi revelado por toda a máquina diplomática portuguesa, as embaixadas, os consulados de Portugal um pouco por todo o mundo, encheram o Ministério dos Negócios Estrangeiros nos dias seguintes com recortes de jornais, com relatórios, com telegramas, etc., dizendo aqui os mídias do país onde estamos só falam do Amílcar Cabral e interrogam-nos, fazem manifestações de protesto, abaixo-assinados, etc. E, de facto, Cabral era realmente um dirigente mais tarde viria a ser comparado a Nelson Mandela. Como o Zé Pedro Castanheira refere no livro dele, há manifestações
diferentes tipos de protestos à frente de embaixadas, consulados portugueses, com arremesso de objetos que danificam as vidraças dos locais diplomáticos e portanto, é um acontecimento que envolve ativistas nessa organização de protesto, além da atenção mediática. Mas eu, mais diretamente à questão que a Bárbara colocava, eu não tenho a certeza que não tenha existido uma altura a seguir imediatamente ao 25 de Abril ou nos anos ainda, digamos assim, enfim, na segunda metade da década de 70, em que o interesse pela questão anticolonial não fosse um interesse já muito significativo em Portugal. Não se traduz, evidentemente, na investigação do ponto de vista historiográfico ou académico, porque a própria ideia de história contemporânea, na altura, era, de facto, incipiente, mas um interesse intelectual, cultural, mesmo a nível da imprensa, eu acho que, em parte, está por se fazer um levantamento que nos permita perceber, se digamos assim, aquela ideia de que há uma espécie de tabu ou esquecimento imediatamente a seguir ao 25 de Abril sobre a história anticolonial, se isso verifica. Agora, certamente no contexto dos anos 80, quer dizer, quando todo o horizonte do imaginário português, digamos assim, dirige para uma certa ideia de Europa e de projeto europeu, e isso, de alguma maneira, tem repercussão também na agenda de investigação sobre o passado, mais cedo ou mais tarde, no final dos anos 80 e início dos anos 90, começam as cadeiras que hoje estão mais ou menos enterradas de história da construção europeia, história das instituições europeias, nas universidades, mas ali na segunda metade dos anos 70, quando ainda há uma espécie de entusiasmo terceiro-mundista, e aquilo considerando a ideia de terceiro-mundismo sem nenhum sentido pejorativo, em alguns setores, bom, sabemos que existe em alguns setores do MFA, sabemos que existe em alguma vida intelectual em Portugal e mesmo cultural, talvez nessa altura existisse. Depois, de facto, a coisa desaparece e há um certo... portanto, essa sensação de que há uma espécie de renascer depois da queda do Império nas últimas décadas. Não é fácil de explicar, mas há coisas que eu acho que... por exemplo, quando falamos do caso específico do Amilcar Cabral, de facto, além de algumas intervenções pontuais, como a intervenção da investigação do José Pedro Castanheira nos anos 90, além de um trabalho contínuo, mas, digamos assim, com um impacto, com menor atenção, com o trabalho que o SIDAC vai fazendo, não é? O que é que me parece que a determinada altura vai acontecer? Nos anos 90 há um recrutamento, um nascimento de um certo movimento antirracista em Portugal, se quisermos até fazendo ponte com fenómenos dos anos 10 e 20, até é possível fazer essa ponte se virmos o tipo de pessoas que estão a trabalhar sobre o Mário Domingos e a sua trajetória política, quer no movimento antirracista atual, quer nesse movimento que vem, para falar claramente, por exemplo, da atividade do SOS Racismo, no seguimento de um acontecimento traumático para a sociedade portuguesa, que é o assassinato do Alcino Monteiro. Portanto, isso dá um certo contexto. Depois há, nas periferias dos centros intelectuais, uma atividade cultural, intelectual, memorialística em torno do Cabral relevante. Nós terminávamos a nossa exposição e escolhíamos o Palácio de Baldalha por ser um sítio que não ficava longe de um bairro onde um conjunto de militantes ativistas, que muito antes deste interesse mais recente pelo Amilcar Cabral, mantinham viva a sua memória e usavam-no politicamente, o bairro da Cova da Moura, onde a Associação Comum da Juventude fazia isso, onde Cabral havia sido e continua a ser objeto de representação moralística, uma história de representação moralística diferente daquela do 25 de Abril que nós temos, mas portanto, aí também há um contexto importante e que de resto faz com que Cabral esteja presente em alguma tematização musical, de um certo rap nas últimas décadas. No caso específico da academia, acho que há alguns fenómenos que têm alguma importância, mesmo que, digamos, o seu impacto seja significativo, que é, apesar da Universidade Portuguesa continuar a ser uma universidade fundamentalmente branca, são raríssimos os professores universitários
que têm uma ascendência africana. Há alguns estudantes que começaram a estar presentes na Universidade Portuguesa e a conseguir encontrar formas de desenvolver estudos pós-licenciatura, mestrados, doutoramentos, ou, em alguns casos, vindos de países como Cabo Verde, e que desenvolvem investigação. E a sua investigação não tem que o fazer de todo, não é por isso que é pior ou melhor, mas a sua investigação, em alguns casos, encaminha-os para estudar para estudar o anticolonialismo. Não apenas o colonialismo, mas o anticolonialismo. Graças a Aurora Almeida Santos, que de resto contribui no catálogo com o mapa das viagens de Cabral, Vítor Barros, etc. E depois há um processo mais geral, que é o processo a que eu me referi há pouco, que é esse processo de descolonização no sentido amplo do mundo em que vivemos. E esse processo tem muitos efeitos que depois chegam, eventualmente mais tarde, a Portugal, mas que são impactantes. Por exemplo, do ponto de vista académico, a história do colonialismo, a história do império e a história do anticolonialismo é, na agenda internacional, um tema com uma importância muito significativa, para não se dizer o seguinte: se vocês entrarem em conversa com um historiador contemporâneo que não seja português ou que não tenha Portugal como seu objeto de estudo preferencial, o seu principal interesse por Portugal vai estar relacionado com a história do Império e também com a história do anticolonialismo. E isso tem um efeito no facto de que, na agenda de investigação de vários antropólogos, sociólogos, historiadores nos últimos 10, 15 anos, torna-se mais fácil para eles pensarem na hipótese de construir um projeto de investigação em torno da questão colonial e do colonialismo tardio, ou na época contemporânea, ou do anticolonialismo, porque, de resto, até alguns intuirão que até será eventualmente mais fácil obter financiamento. Portanto, estas dinâmicas que resultam do interesse geral, por exemplo, as universidades americanas, inglesas, têm pela história de territórios que não os territórios ocidentais, que têm uma história, que no fundo é uma história também dos estudos da área nessas regiões, e que os países que são impérios formais ou impérios informais, como os Estados Unidos sempre acalentaram, interessa-lhes conhecer o que é que se passa noutros países, e daí temos várias histórias de investigadores que são ao mesmo tempo fundadores da CIA, etc. Mas há um interesse mais recente que tem que ver com a entrada nessas universidades de estudantes com ascendência do sul global, ou provenientes do sul global. E isso cria uma dinâmica com esse significativo. Os debates que nós temos, agora por mim mesmo, sobre os museus e a questão da descolonização dos museus, que claramente chegam em boa medida em Portugal a partir de movimentos recentes como o Black Lives Matter, o Cecil Rhodes Must Fall, um movimento na África do Sul. Eles são debates que parecem que chegam cá de novo, mas nós também tentámos brincar com isso um bocado na exposição, mas que estavam presentes. Uma das coisas que tínhamos a exibir era esta capa do PAIGC Actualité, que era um boletim do PAIGC para consumo fundamentalmente externo, maioritariamente editado em francês. O que aqui está é um Minto Comachol, que é uma escultura da região da Guiné e das regiões que fazem fronteira com a Guiné. E a história desta escultura é uma escultura que é roubada no início dos anos 60 do Museu Colonial de Guiné-Bissau por futuros militantes do PAIGC e que, a determinada altura, anos mais tarde, quando saem de Bissau para se juntar em Conakry, fazem passagem em Conakry, primeiro para o Senegal, depois para Conakry, levam a escultura para oferecer ao Cabral. Depois a história até mais convosca, porque com eles é um que estará envolvido mais ou menos diretamente no assassinato. Mas o PAIGC faz uma capa que é símbolo da herança cultural das populações na luz do sul do nosso país, esta máscara que estava apropriada pelas autoridades portuguesas, foi recuperada por militantes no Museu Colonial de Bissau. O que tem algum interesse, porque normalmente nós vemos estes debates da restituição como debates, digamos assim, que uma espécie de luxo a que nos damos, não é? E dizemos, não, o que está verdadeiramente em causa nos processos de descolonização é a luta das armas, ou são questões que têm que ver, hoje em dia, com a pobreza e as desigualdades económicas no sentido mais material do termo. Pois bem, em plena guerra colonial, estas pessoas que certamente tinham mais de fazer do que se preocupar com questões que não seriam importantes, para eles todas eram importantes, como era a elite dirigente do PAIGC, chamou isto à capa, não é? E, portanto,
este processo não é um processo assim tão antigo, não é? Vai aparecendo e vai desaparecendo, mas digamos assim, estas questões do politicamente correto de hoje sempre tiveram presentes nas próprias lutas anticoloniais, não são questões meramente pós-coloniais. Eu acho que já chegamos à nossa hora. Queria agradecer a todos, agradecer muito ao Zé Pedro Castanheira e ao Zé Neves por a vossa intervenção. Acho que foi bem interessante esta sessão. Queria agradecer-vos a vossa presença mais uma vez. Às 7 vamos estar aqui com o Rui Tavares, o Daniel Oliveira e o Bernardo Pires de Lima com a questão se estamos ou não a viver uma era de extremismos. Muito obrigado.